Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva novamente ao dia D e uma ação ousada dos comandos britânicos nas baterias Merville. Antes da gente conhecer a história das baterias Merville, não se esqueça de dar o like nesse programa, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal se não estiver inscrito. Fazendo isso, você vai concorrer a brindes que eu vou mostrar no final do programa. Assista até o final. O ataque às baterias Merville foi importantíssimo para os desembarques no dia D, 6 de junho de 1944, na Normandia. Os britânicos precisavam tomar esses canhões para neutralizar o fogo alemão contra a praia de Sword, aonde o grosso das tropas britânicas desembarcava. O que se viu então foi uma ação incrível, ousada e que vale muito a pena você conhecer. E lembre-se, todos os anos eu levo um grupo de brasileiros para visitar as praias do dia D, visitar os locais onde tudo aconteceu, como a Ponte Pegasus, e também os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, Batalha do Somme, Passchendaele, os campos dos Flanders, passando também por Waterloo, por Bastogne e a luta nas Ardenas na Segunda Guerra Mundial, terminando em Paris. Você pode fazer esse roteiro conosco, já temos grupos para os próximos anos. Entre em contato e garanta a sua vaga, porque são poucas. Estou te esperando. Aqui ficam as famosas baterias Merville, nessa região, nessa pequena vila chamada Merville. Ali estão as casamatas que abrigavam canhões capazes de atingir até as praias Sword, onde os britânicos estavam desembarcando durante o dia D. Então essas baterias precisavam serem neutralizadas antes do desembarque, e elas foram todas bombardeadas. E os britânicos acreditavam que elas foram neutralizadas. No entanto, isso não ocorreu. E no dia 6 de junho de 1944, alguns paraquedistas britânicos muito corajosos atacaram as baterias. Primeiro desceram nos planadores e sem armas pesadas, apenas com metralhadoras, fuzis, sem nenhuma arma pesada, corajosamente neutralizaram as 4 baterias Merville. Por isso que elas estão até hoje preservadas. Aqui foi um local de muito heroísmo. Então hoje a gente vai conhecer melhor as baterias Merville. A bateria Merville é uma fortificação costeira desativada na Normandia. Ela foi construída como parte da Muralha do Atlântico pelos alemães, com a intenção de defender a Europa continental da invasão aliada. Foi uma posição particularmente fortificada e um dos primeiros lugares a serem atacados pelas forças aliadas durante os desembarques do dia D. Uma força britânica sob o comando de Terence Otway conseguiu capturar esta posição, sofrendo pesadas baixas. Mas vamos conhecer melhor a bateria Merville. Composta por 4 casamatas de concreto reforçado, com mais de 2 metros de espessura e construída pela organização Todd, ela foi projetada para proteger a instalação de obuses de montanha de até 100 milímetros. Outros edifícios no local incluem um bunker de comando, um edifício para acomodar os soldados e munição. Durante uma visita em 6 de março de 1944 para inspecionar as defesas, o marechal de campo Erwin Rommel esteve no local e ordenou que os construtores trabalhassem mais rápido, e em maio de 1944 as 2 últimas casamatas foram concluídas. A bateria era defendida por canhões antiaéreos de 20 milímetros e metralhadoras em 15 posições de tiro, delimitando uma área de 640 por 460 metros. Era cercada por obstáculos de arame farpado, com mais de 1,5 metro de altura, e uma vala antitanque que cobria a aproximação. Ou seja, era uma fortificação extremamente bem defendida, e atacá-la foi um desafio. O planejamento para o ataque à bateria Merville no dia D envolvia uma unidade da 3ª Brigada de Paraquedistas britânicos, o 9º Batalhão de Paraquedistas, comandados pelo tenente Terence Otway.
O batalhão, composto por 600 homens, era apoiado por uma tropa de sapadores, engenheiros reais, 8 planadores Horsa transportando jipes e armamentos, uma arma antitanque e lança-chamas. Destes planadores, 3 deles deveriam cair exatamente dentro da posição, dentro do perímetro da bateria Merville, para coincidir com os ataques externos, comandados por Otway. Os treinamentos para o ataque se iniciaram em abril de 1944 na Inglaterra, onde engenheiros reais construíram uma réplica em escala real da bateria, incluindo todos os obstáculos. Após todo o planejamento, o ataque aconteceu no dia D. Os comandos britânicos sofreram pesadas perdas no volume das tropas que atacariam a bateria Merville, mas isso não impediu que a ação se desencadeasse da maneira planejada, só que com muito mais sacrifício. Começou com um bombardeio aéreo pesado com cerca de 100 aviões Lancasters e Halifax da Força Aérea Real, a partir da 00:30 do dia D. Os bombardeiros deveriam destruir a posição, ou pelo menos infligir danos consideráveis às suas defesas, facilitando assim o assalto das tropas aerotransportadas. Paralelo a esse bombardeio, 4 comandos foram lançados de paraquedas antes do bombardeio, não muito longe da bateria, e após o bombardeio, eles se aproximaram e discretamente abriram uma passagem através do arame farpado e do campo minado, para que ali ingressasse o corpo principal do ataque. Seguindo o plano original, por volta de 1h da manhã, o corpo principal do 9º Batalhão de Paraquedistas pousaria e era esperado que chegasse à bateria por volta das 4h da manhã. Com eles estariam soldados dos engenheiros reais e trazendo equipamentos importantes para o ataque, inclusive dispositivos antiminas, torpedos Bangalore e canhões para destruir as portas blindados dos acessos às casamatas alemãs. Então, os 3 planadores Horsa pousariam dentro do recinto da bateria e suas tropas atacariam cada uma das casamatas. Ao mesmo tempo, a Companhia C atacaria através de passagens limpas nos campos minados e seriam seguidas pelo resto da Companhia A e B. Caso houvesse uma falha no ataque, o cruzador leve britânico HMS Arethusa abriria fogo à distância contra a bateria às 5h30 em ponto. Esse era o plano, mas por causa de erros de navegação, céu baixo, nuvem de poeira lançado pelo bombardeio da bateria e desbravadores lançados na direção errada que não conseguiram marcar a zona de lançamento, os paraquedistas do 9º Batalhão foram lançados de maneira dispersa num raio de até 16 quilômetros no entorno da bateria. O tenente-coronel Otway esperou no ponto de encontro, mas às 2h50, ou seja, 1h antes do ataque direto à bateria, apenas 150 dos 600 soldados sob seu comando haviam chegado ao ponto marcado. Nenhum dos jipes, armas antitanques, morteiros, detetores de minas haviam chegado. O próprio Otway, depois da missão, disse: "Não tínhamos quase nada, exceto um bando de soldados." Com o tempo pressionando, e apesar do pessimismo, Otway resolveu atacar com as tropas que tinha à sua disposição. Quando os 150 homens chegaram à bateria, encontrou o grupo de reconhecimento dos 4 paraquedistas e eles haviam conseguido completar sua missão, abrindo uma passagem através do arame farpado e do campo minado. O bombardeio da RAF errou completamente o alvo, com a aeronave lançando suas bombas muito ao sul, causando poucos danos à bateria e suas defesas. Mas felizmente o grupo de reconhecimento não foi atingido. Por volta das 4h30 da manhã do dia D, o batalhão foi reorganizado e, liderados pelo Major Perry, passaram pelo campo minado e penetraram no recinto da bateria. Ao se reagruparem, foram avistados e 6 metralhadoras alemãs abriram fogo contra o batalhão. Um pequeno grupo de paraquedistas atacou 3 das metralhadoras com suas baionetas e granadas, e a única metralhadora que tinha, uma Vickers, engajou fogo contra a outra metralhadora restante. Estes paraquedistas, liderados pelo sargento Knight, partiu então contra o portão principal, improvisando um desvio e atacando e atirando com tudo o que tinha, o que momentaneamente concentrou a atenção e as respostas dos alemães,
E enquanto isso, 2 dos planadores de assalto se aproximavam da bateria. O terceiro havia sofrido um acidente e não completou a missão. No entanto, um dos planadores confundiu a vila de Gonneville ao lado das baterias e pousou no lugar errado, bem longe da bateria. Enquanto o último planador foi atingido por uma arma antiaérea da bateria que feriu 4 homens dentro do planador e aterrou 700 metros além da bateria de maneira brutal. Feridos e assustados, no entanto, os paraquedistas desembarcaram a tempo de avistar e atacar os alemães que se dirigiam para reforçar a bateria. 3 canhões antiaéreos alemães dispararam contra os grupos de assalto, mas foram atingidos pelas metralhadoras e franco-atiradores do batalhão. E em meio ao fogo inimigo e minas explosivas, os paraquedistas dispararam metralhadoras em movimento e lançaram granadas em todos os pontos fortificados, enquanto avançavam em direção às casamatas. Otway ordenou então que seus soldados reserva atacassem os últimos canhões alemães que estavam disparando contra os grupos de assalto e começaram a romper as casamatas e se envolver em combate corpo a corpo contra os defensores alemães. Os canhões deveriam serem destruídos com explosivos especiais, mas estes não puderam ser recuperados durante a queda dos planadores. E os canhões alemães foram, portanto, desativados um a um, usando bombas antitanques que cada paraquedista carregava consigo. Os combates diminuíram de intensidade e às 5 horas da manhã a ação estava terminada. Em todos os lugares, dentro e ao redor da bateria, havia mortos e feridos em ambos os lados. A guarnição alemã era composta por cerca de 50 homens, mas no final da luta, apenas 6 soldados alemães ainda estavam aptos a lutar, cerca de 30 feridos e o restante morto. Dos 150 paraquedistas britânicos que atacaram a bateria, 65 foram mortos ou feridos. A destruição dos canhões salvou muitas vidas nas praias. O ataque à bateria de Merville, por uma força aérea pequena e mal equipada, continuará sendo uma das façanhas do dia D e um dos feitos de glória para o regimento de paraquedistas britânicos. Após às 5 da manhã, com o ataque finalizado, os paraquedistas se moveram então em direção a uma missão secundária, deixando para trás a bateria com os canhões destruídos. Quando esses paraquedistas se retiraram, os alemães voltaram à bateria e 2 das armas foram colocadas de volta à ação pelos alemães. Um outro ataque no dia seguinte, por comandos britânicos, não conseguiu recapturar a bateria, que permaneceu sob controle alemão até 17 de agosto, quando o exército germânico começou a se retirar da área. Apesar do sucesso de ter tomado e neutralizado as baterias Merville, os comandos tiveram que partir para a segunda missão, o ataque à pequena vila ali próxima. Com isso, os alemães mais tarde voltaram e novamente ocuparam as baterias, passando a atirar contra as tropas no dia D. Só que o ataque havia danificado os canhões, diminuindo muito a potência de fogo, e com isso as baterias não foram mais tão decisivas nesta ação. Ao se retirarem, os sobreviventes do batalhão de paraquedistas contavam com apenas 75 homens dos 150 que atacaram diretamente a bateria. O batalhão se dirigiu para a cidade de La Plaine, o objetivo secundário, e libertaram metade da aldeia. E a tarefa só foi completada no final do dia D, com a chegada da primeira brigada de comando. Depois que os britânicos se retiraram, os alemães, como eu disse, reocuparam a posição da bateria. Mas, mesmo colocando as armas de volta em ação, ela não conseguiu direcionar um fogo preciso contra os desembarques. A 7 de junho, a bateria foi novamente assaltada por 2 tropas de comandos, mas o ataque à luz do dia foi repelido com pesadas perdas para os comandos. Os britânicos nunca conseguiram destruir completamente a bateria, e ela, como eu disse, permaneceu sob controle até a retirada dos alemães. Hoje, todo o local se transformou num museu a céu aberto. Você pode visitar as casamatas das baterias, onde os canhões estavam instalados. Existe muito equipamento, tanto interno quanto externamente exposto, inclusive um avião C-47 Dakota que você pode adentrar, visitar, e tudo isso transforma essa experiência numa vivência quase que real de tudo que aconteceu
durante o ataque britânico às baterias Merville. Uma história incrível que precisa ser realmente preservada. Bem na entrada das baterias Merville já está aqui um C-47, um dos aviões mais icônicos da Segunda Guerra Mundial, um avião de transporte. Vamos entrar lá no galpão. Aí o C-47 agora entrando no hangar, que é também um local de exposição e de reuniões pouco utilizado. Tem ali um refletor, uma peça de artilharia alemã antiaérea e ali um carro da resistência, com as cores da resistência. Agora vamos entrar no C-47. Usa chaveiro, medalha. Medalha não usa, vai ficar numa gaveta guardada. O problema era ali, ó. Eu fui doido, Vamos entrar aqui no C-47, que está bem concorrido hoje. Olá. Esse é o calor, Aqui você está dentro de um C-47 equipado para transporte de paraquedistas, etc. Bem interessante. Aqui, ó. Navegador, piloto, as escalações todas completas, bem completo esse C-47. Dá vontade até de dar uma partida ali e deslizar. Bacana. Olha o navegador que o Agora, uma coisa que vocês não estão sentindo aí, é quente pra caramba aqui dentro. Parece um forno. A preservação do local ganhou força a partir de 1977, com a criação do Museu da Bateria Merville. E ela é um monumento histórico desde 25 de outubro de 2001. Localizada numa área de quase 5 hectares, este sítio e museu perfeitamente autêntico como era na manhã de 6 de junho. E recebe cerca de 75 mil visitantes por ano. Bom, era isso que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado da nossa visita e da história do combate nas baterias Merville. Se você gostou, dê um like no programa e se inscreva, deixando o seu comentário. Aproveite para dizer, quero concorrer aos brindes, e você irá concorrer a uma bela placa do dia D que eu trouxe lá da Normandia para vocês e uma moeda comemorativa do ataque a St. Mary Clease, a moeda do paraquedista da torre da igreja de St. Mary Clease, também trouxe da Normandia para você. Você está concorrendo se deixar o seu comentário e também indicar o nosso canal para os seus amigos, fazendo viagem na história ir cada vez mais longe. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!